Olá, vamos iniciar o nosso curso de Direito Civil, Direito de Família, falando neste momento sobre o bem de família. Essa matéria que é muito importante, sobretudo quando nós relacionamos o direito de família com a parte da execução. Então, essa matéria é de extrema importância, porque ela vai dizer se um bem é passível ou não é passível de penhora, se vai incidir o fenômeno chamado no direito da impenhorabilidade do bem de família. É isso que nós vamos estudar nesse curso de hoje. Vamos verificar se um bem é penhorável ou se ele é impenhorável. E essa matéria se chama Bem de Família, uma importante matéria dentro do nosso direito de família. Vou compartilhar com vocês os slides, já coloco na tela. E vamos a eles. Colocar aqui em caixa alta, em tela completa, digo. Temos aqui essa tela inicial. E quando nós falamos do bem de família, nós falamos da teoria do mínimo existencial e também não há como lembrar do mínimo existencial sem observar a tese do professor Luiz Edson Fachin, que escreveu o chamado Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Então, quando falamos de mínimo existencial, estamos falando também no chamado Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. O que é isso? É uma proteção que é criada em favor da pessoa para dizer que todos nós temos um piso mínimo para a manutenção da nossa dignidade, e nós precisamos desse piso mínimo, ou seja, abaixo dele não estaria ali respeitada a dignidade da pessoa humana. Então, quando nós falamos de mínimo existencial, estamos a falar de uma situação que vai gerar uma garantia de que nos seja assegurado esse mínimo existencial, ou seja, uma situação mínima de sobrevivência, indispensável, portanto, a todos nós, seres humanos, de modo que seja garantida a nossa dignidade. Então, nós temos aqui a chamada teoria do mínimo existencial, o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, que, aplicado ao direito de família, ele vai nos garantir alguns elementos essenciais, como, por exemplo, quando já falamos dos alimentos, nós falamos de um patamar dos alimentos que nós precisamos garantir para que seja assegurado o mínimo existencial, ou seja, fixar alimentos em 5, 10% do salário mínimo certamente não asseguraria esse mínimo existencial. Já falamos em matéria de alimentos que a jurisprudência dos tribunais tem observado que 30% do salário mínimo seria esse piso mínimo indispensável a uma existência digna. Nós reconhecemos também o mínimo existencial quando nós falamos na necessidade dos alimentos em favor do ex-cônjuge, dos ex-companheiros, lá quando tratamos os chamados alimentos compensatórios. Também estamos a falar desse piso mínimo de dignidade para que esse ex-cônjuge ou ex-companheiro consiga dar continuidade à sua vida pós-fim do pós-divórcio, pós-fim da união estável. Pois bem,
E trazendo para o direito de família, mais precisamente no bem de família, o que nós temos nessa aplicação? A súmula 364 do STJ. Ela diz que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Por que isso é interessante? Porque a regra do nosso código, a regra da lei que trata do bem de família, elas trazem a ideia de que o cônjuge é a entidade familiar, os cônjuges ou a entidade familiar que vão ter essa proteção do bem de família, mas elas não falam nem o Código Civil e nem a Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família legal. Nem o Código Civil, nem essa lei dizem a respeito da pessoa de forma, portanto, individual. Não garante o código e também não garante essa lei uma proteção à pessoa solteira, à pessoa viúva, à pessoa separada, à pessoa divorciada. Por que isso? Porque elas partem do pressuposto, e essa é a redação, é a literalidade dos dispositivos, de que o que vai se proteger é a família, né? E a família precisa de mais de uma pessoa. Contudo, uma visão mais humanista do STJ, capitaneado, né, por diversos tribunais que estudaram primeiramente, julgaram essas matérias, por seus juízes, é claro, e essas matérias foram chegando ao STJ, e o STJ criou essa súmula 364, dizendo que o bem de família, numa visão mais humanista, ela abrange também a pessoa individual, porque o objetivo do bem de família não é proteger em si a família, mas proteger, no fundo, a pessoa humana, garantir um piso mínimo de dignidade para essas pessoas. E é por isso que nós temos a construção dessa belíssima súmula, que estende também a pessoa solteira, a pessoa divorciada, separada, a pessoa viúva, estende a elas a garantia do patrimônio mínimo, a garantia do bem de família. Na mesma linha, o ministro Luiz Edson Fachin traz no seu livro Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, já friso a vocês que essa é uma obra clássica, é uma obra mais antiga e não se acha em qualquer biblioteca, né? Se alguém tiver algum interesse em pesquisa, precisar desse material, eu tenho disponível. É uma obra considerada rara e eu posso oferecer aí uma cópia, né, de algum trecho, alguma coisa que seja interessante para vocês estudarem. O que o professor Fachin diz? Ele fala: a impenhorabilidade da Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família legal, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, as firmas individuais, as pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haverem identidade de patrimônios. Então, ele vê numa situação dessas empresas individuais ou dessas pequenas empresas familiares, em que a empresa basicamente mantém aquela família, né? E que elas vão estar, então, protegidas também
pelo Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo ou pelo mínimo existencial. Geralmente, nós temos situações em que a pessoa utiliza, por exemplo, uma propriedade rural. Essa propriedade rural, ela faz uma determinada produção ali para aquela família e aquela terra gera renda, gera patrimônio para aquela família. E é uma agricultura familiar ali, por exemplo, certamente que está protegida pela lei, né, do bem de família, a Lei 8.009 de 90, é isso que o ministro sustenta e é isso que o STJ também entende aplicável. A sua jurisprudência admite que, mesmo sendo uma pessoa jurídica, se ela for proprietária de uma pequena terra e que ali a família cultiva, produz e vive daquilo, é possível se sustentar que aquele bem é um bem de família, de modo a evitar uma penhora sobre esse bem, por exemplo. Outra hipótese, vocês vejam, eu tenho uma pessoa jurídica, também familiar, o casal é dono de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica é proprietária de um prédio, e nesse prédio tem uma empresa e tem também ali a residência do casal. Certamente que esse prédio também está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, porque se eu retiro aquele bem daquela família, eu estou retirando a própria dignidade, porque é um único imóvel, é um imóvel destinado, né, a moradia, a residência ali, a habitação do casal, e também, em algumas situações excepcionais, ainda que esteja em nome da pessoa jurídica, ele ganha uma proteção especial, se tornando impenhorável. Construção fantástica. Meus caros, eu digo a vocês, nessa área da impenhorabilidade, da sustentação do bem de família, nós temos algumas hipóteses legais que vão dizer o que é penhorável e o que é impenhorável, o que está protegido e o que não está protegido de uma constrição, de uma penhora, por exemplo. Mas vejam que, se vocês tiverem um caso concreto, uma situação especial de um bem que a princípio seja penhorável, se vocês conseguirem verificar nesse bem penhorável uma situação excepcional de proteção das entidades familiares, quaisquer das modalidades de entidades familiares, buscarem ali a necessidade de sustentarem a existência de um mínimo existencial a uma vida digna, você pode fazer uma construção teórica de algo que seria, a princípio, penhorável, e você poderia sustentar, a partir disso, uma impenhorabilidade. É diante disso que nós vamos ver várias circunstâncias, vários casos em que não está escrito expressamente na lei. E, aliás, muitas vezes, ao contrário do próprio texto legal, como essa sustentação disse aplicação às pessoas jurídicas de uma ideia que é construída a partir de família. E nós vamos aplicar à pessoa jurídica a proteção do bem de família. Isso é uma construção principiológica. Isso só prova para nós, como falamos ao longo de todo o nosso curso, de que nós temos em nosso ordenamento jurídico normas, regra, e nós temos também as normas princípio, né? As normas que vão construir, que vão permitir que nós façamos uma interpretação sistemática do nosso ordenamento jurídico e garantindo a proteção da
dignidade da pessoa humana. É isso que nós fazemos e que temos um caminho intenso para construirmos quando falamos do bem de família, do mínimo existencial. Aqui eu trago Paulo Lobo, o grande professor Paulo Lobo, para nos trazer o conceito do que é bem de família. Diz ele: bem de família é o imóvel destinado à moradia da família, do devedor, com os bens móveis que o guarnecem, que não pode ser objeto de penhora judicial para pagamento de dívida. E aí ele vem justificar o porquê do bem de família e diz: no conflito entre a segurança jurídica decorrente da garantia ao crédito, fruto da evolução das sociedades, de natureza obrigacional, de um lado, garantia do crédito, segurança jurídica de um lado, de outro, nós temos o direito à moradia, de natureza existencial, e o direito optou pelo segundo, ou seja, num conflito entre o direito de crédito, a garantia desse crédito de um lado, segurança jurídica, de outro, o mínimo existencial consistente nesse direito à moradia, e o ordenamento jurídico optou por proteger esse bem jurídico, impedindo que esse imóvel, o único imóvel dessa família, seja encaminhado, seja sujeito à penhora e à perda por parte desse núcleo familiar. Olha que construção fantástica aqui na obra de Paulo Lobo. Já apresenta o conceito e explica o porquê dessa opção do direito, né? Colocando os valores que o direito efetuou para fazer aquilo que nós chamamos de ponderação de interesses, né? De um lado, segurança jurídica, de outra, moradia, aquele que prepondera, aquele que prevalece. Ok? Sigamos para a próxima página, nós temos aqui as espécies de bens de família. Bom, no Código Civil de 1906, nós tínhamos apenas uma modalidade, que era o bem de família voluntário. O voluntário era feito, então, por escritura pública, podia ser feito também por testamento, mas por ser ele estava sujeito, né, no caso da escritura pública, que se pagasse um valor para fazer o registro dessa escritura pública. Então, você já gastava com a lavratura da escritura. Depois, levava no cartório de imóveis para fazer o registro dessa escritura. Tornava a gastar. Ou seja, você gastava com vários encargos, emolumentos, né, para fazer o registro, o que acabava saindo bastante caro e acabava sendo de difícil viabilidade, muito difícil na prática, já no Código Civil de 16. O Código Civil de 2002, ele trouxe lá nos artigos 1711 e 1722, ele trouxe essa figura lá do Código de 16, a figura do bem de família voluntário, que, nos mesmos termos do Código de 16, poderia ser por testamento ou por escritura pública, sujeita a registro. Bom, então, atualmente, nós temos essa modalidade, chamada bem de família voluntário, que está prevista lá no 1711 a 1722 do nosso Código Civil, e temos outra modalidade, que a Lei 8.009 de 90 nos trouxe o chamado bem de família legal. Veja que o voluntário depende de vontade das partes para instituí-lo, para criá-lo. Então, o primeiro é feito pela vontade das partes. Já o bem de família legal, ele é decorrente da própria lei. Eu não preciso fazer nada, é automática a proteção daquele único bem que a família tem disponível para garantir o seu mínimo existencial, para garantir uma existência digna. No voluntário, eu tenho que criá-lo, eu tenho que ir atrás para implementá-lo.
No legal, ele decorre da própria lei, eu não preciso fazer nada. O que vocês acham que vingou entre nós? Foi no Código Civil de 2002, com o voluntário, ou o bem de família legal? É claro que foi o bem de família legal. É esse que nós utilizamos esmagadoramente nas varas de família, nas varas cíveis. É ali que nós discutimos e usamos o debate em torno do bem de família legal. O bem de família voluntário é muito raro de ver na prática, né, forense, né, por todas essas razões do custo. Mas nós temos que estudar os dois, as duas modalidades, por uma razão muito simples. Nós vamos fazer prova de concurso, nós vamos fazer OAB, vamos prestar concurso para as diversas carreiras jurídicas e precisamos saber as duas modalidades, porque ambas são cobradas nas provas de concurso. Então, vamos a cada uma delas. Primeira delas, nós temos o bem de família voluntário, que está no Código Civil, e vamos falar de pontos relevantes, dos mais importantes sobre esse instituto. Primeiro, ele é instituído por vontade das partes, tanto é que se chama voluntário, vontade das partes. Testamento ou escritura pública levada a registro. É assim que eu crio um bem de família voluntário. Eu vou mandar lavrar uma escritura pública, depois vou registrá-la no imóvel que eu quero que seja o meu bem de família. Ou, por testamento, eu deixo para os meus herdeiros e faço ali uma instituição de um bem para ser o bem de família. Ou faço uma doação, também posso fazer por uma doação, transferindo, deixando esse imóvel para terceiros. Se eu estiver em vida, eu vou fazer por escritura pública, né? Essa doação de um imóvel para terceiros, com essa cláusula de bem de família. Já por ocasião do meu óbito, eu já deixo em testamento que eu falecendo, bem tal, vai ser doado a tal pessoa para que seja o seu bem de família e assim será tratado como tal. Próximo tópico: somente pessoa solvente poderá instituir o bem de família. É claro, porque se a pessoa for insolvente, se ela tiver já dívidas passadas e quiser colocar um bem como bem de família, instituí-lo, provavelmente ela estará praticando aí um ato em fraude a credores, fraude contra credores, de modo que não será possível validar esse ato. Então, qual que é a questão? Só pode instituir bens de família, o bem de família, o voluntário, se a pessoa for solvente, se ela tiver patrimônio suficiente para destinar esse bem como bem de família e sobrar mais patrimônio para ela poder pagar as dívidas, as despesas dela e não comprometer os seus credores. Bom, C, para evitar fraudes contra credores, somente abrange dívidas posteriores à instituição. É o que eu falei. O bem de família, uma vez instituído de forma voluntária, ele não vai poder abranger ali, ele não vai poder ter dívidas no passado, porque se ele tiver, essa dívida vai poder atingir esse chamado bem de família, porque ele foi instituído havendo dívidas. Agora, se não havia essas dívidas, se não havia fraude contra credores, e esse bem foi instituído, se surgirem novas dívidas, aí sim elas não vão poder atingir esse bem de família, porque na época em que ele foi constituído, não havia dívidas passadas. Então, portanto, uma vez instituído o bem de família voluntário, somente vai proteger, fica protegido esse bem das dívidas futuras, das que surgirem. As passadas vão poder atingi-lo.
Bom, D. Núcleo familiar somente poderá instituir o bem de família voluntário se o valor de tal bem for inferior a 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. O que diz o Código Civil para nós com isso? Ele está querendo dizer que eu posso fazer o bem, instituir o bem de família voluntário, desde que esse bem ele seja inferior a 1/3 do meu patrimônio líquido. Ou seja, eu tenho vários patrimônios, e se eu puser um como bem de família, esse um que eu escolhi vai ser inferior a 1/3 de todo o meu patrimônio líquido. Isso mostra que eu tenho um bom patrimônio, com boas condições, eu tenho uma boa solvência, tanto é que eu escolhi um correspondente a 1/3 a menos, né, de 1/3 do salário mínimo, ou seja, do salário mínimo, do patrimônio líquido, 1/3 inferior a 1/3 do patrimônio líquido. Veja que por isso é uma das críticas que a doutrina diz desse instituto não funcionar. Vocês vejam, eu tenho que ter muito patrimônio para poder fazer essa instituição, porque, por exemplo, para eu proteger uma casa, a minha casa, ela tem que ser inferior, o preço dela é inferior a 1/3 de todo o patrimônio que eu tenho, tiradas as dívidas, as despesas, tudo. É o meu patrimônio líquido, e ela tem que ser com valor menor ainda que 1/3. Ou seja, eu preciso realmente ter muito dinheiro para instituir esse patrimônio como um bem de família, né? Aí a razão pela qual as pessoas acabam deixando sem fazer uma instituição de bem de família, e a própria lei as protege com as regras que nós vamos ver na etapa seguinte da Lei 8.009 de 90, o chamado bem de família legal, que decorre da própria lei sem a necessidade dessa instituição. Letra E. Impenhorabilidade não abrange impostos e dívidas de condomínio. Exatamente. Uma vez que eu escolhi um bem e instituí como meu bem de família de forma voluntária, eu tenho que pagar os impostos desse bem, né, o IPTU, e eventual tributação que tenha sobre ele. Porque se eu não pagar, eu vou perder esse bem. A Fazenda Pública Municipal vai poder executar esse bem e vai poder pedir a penhora dele, porque é para pagar o próprio imposto. Veja que a impenhorabilidade não pode ser alegada contra a Fazenda Pública Municipal pela dívida do IPTU. Se for um condomínio, eu tenho lá um apartamento, é o único bem, eu fui lá instituir como bem de família. Pois é, então ele, a princípio, é impenhorável, mas se for por causa da dívida do condomínio, das despesas do condomínio, aquilo que é impenhorável se torna penhorável, é possível, então, a penhora. Então, fiquemos bastante atentos a essa regra. F. Após instituído, não poderá mudar de destinação, exceto com consentimento dos interessados e de seus representantes legais, por comprovada necessidade, por meio de alvará judicial, ouvido o Ministério Público quando houver interesses de incapazes. Aqui foi um aspecto social do Código Civil de 2002, muito ligado ao pilar do Código Civil, da socialidade, essa preocupação do Código com a sua função social. Porque, veja, uma vez instituído um bem de família, a ideia é que ele não seja extinto, que ele permaneça ali, inclusive por gerações, para proteger aquela unidade familiar, né? Então, ele vai sendo passado, né? Proteger o faleceu marido, serve para proteger o cônjuge sobrevivente, falecido, os filhos, né? Até que atinja ali a sua maioridade. Os filhos não têm a maioridade, mas tem um filho que está em curatela, que precisa de assistência, vai passar
para esse filho, e assim ele vai protegendo, né? É essa a ideia da instituição, dessa proteção, né? Agora, o que pode acontecer é que, se provada uma necessidade, dizendo da importância desse bem de família, de vender esse bem de família, porque a família precisa se manter, precisa comer, e o imóvel tem um valor considerável. Então, se forem para o aluguel, se eles mantiverem ali o pagamento de um aluguel menorzinho, vão conseguir se alimentar, pagar as despesas, e isso vai ser importante para essa família, eventualmente para as crianças também. Se isso for demonstrado para o juiz, num processo, né, mediante alvará judicial, o juiz pode autorizar a venda deste bem de família. Então, vejam que, por autorização judicial, mostrando uma comprovada necessidade, de forma excepcional, isso é possível extinguir esse bem de família por ordem do juiz. Letra G. Tanto o núcleo familiar poderá instituir o bem de família voluntário, quanto terceira pessoa por testamento ou doação, dependendo, nesse caso, do aceite da família beneficiada. É claro, eu vou doar um imóvel para uma pessoa com a cláusula de bem de família. Pois bem, eu faço a doação, mas a pessoa tem que receber essa doação, tem que concordar em ser beneficiada, né? Letra H. Extinção ou subrogação do bem de família, mantença da família por decisão judicial, possibilidade, né? Então, o juiz pode determinar tanto a extinção do bem de família, como também a subrogação, no interesse da família, para sua manutenção, como nós falamos. O que seria a subrogação? É a colocação de outro imóvel no lugar daquele anterior. Então, a pessoa pode convencer o magistrado dizendo: olha, esse imóvel é muito grande, é um imóvel muito antigo, vale muito, está numa região central. Nosso objetivo é subrogá-lo, é colocar outro neste lugar, subrogar por um outro bem. Em um bairro, um imóvel mais simples, que vai servir de moradia, mas vai dar melhores condições para essa família. Lá é mais barato, o custo de vida é menor, etc. E vai demonstrar isso de modo que o juiz pode entender possível e autorizar que seja colocado outro no lugar deste imóvel. Vende-se, apura os valores e compra um outro menor, né? Próximo. Extinção em caráter definitivo, se sobrevier à morte de ambos os cônjuges. Suponhamos, temos apenas os cônjuges nesse relacionamento. Com a morte deles, nós temos aí, portanto, a extinção desse bem de família, né? Agora, também dos companheiros, né, se houver a morte de ambos os companheiros, ou da pessoa, a única pessoa numa família monoparental. É aquela que só existe uma pessoa. Então, morrendo essa pessoa, também estará extinto esse bem de família, mas é necessário que os filhos atinjam a maioridade. Então, os pais ali instituíram, né, em favor da família, daquela unidade familiar. Os pais faleceram, os filhos já são maiores de idade, não tem nenhum incapaz sob curatela, então aí está extinto, portanto, o bem de família que cumpriu a sua finalidade. Com base nisso, eles vão poder vender esse imóvel e vão poder ali ratear o valor entre os herdeiros, né? Esses filhos que já são maiores e, portanto, incapazes. Isso é, então, meus caros, o resumo do que nós temos do bem de família voluntário previsto lá no Código Civil. Recomendo sempre leitura dos dispositivos da lei, aqui dessas nossas
enumerações, para ficar sempre bem claro para vocês, esse Instituto do Bem de Família é muito importante. Vamos avançar falando a partir de agora sobre o bem de família legal. É esse bem de família que acontece, que está protegido aí desde 1990. Então, vejam, nós temos essa novidade para nós da proteção legal do bem de família a partir da década de 90. Até então, nós só tínhamos lá no Código Civil de 16. A partir de 90, começamos, sobretudo a partir da Constituição de 88, que trouxe essa ideia da preocupação com a dignidade da pessoa humana e sua tutela, com os princípios da solidariedade, que trouxeram essa influência para o direito privado, trazer os princípios constitucionais para dentro da lei. A lei de bem de família é uma clara ideia de preocupação social, de solidariedade, e ela foi criada a partir disso. Ou seja, naquele conflito entre o direito à proteção, né, da segurança jurídica e, de outro lado, o direito à moradia, o legislador optou por proteger a moradia. E aqui nós temos o artigo 1º, quando trata do bem de família legal, que diz, e diz muito aqui nesse artigo, o imóvel residencial próprio do casal, então se eu tenho um casal, ou da entidade familiar, todas as modalidades que vão desde da família por união estável, a chamada união estável, ou também a família monoparental, né, que é um pai ou uma mãe com os filhos. Nós também temos a família anaparental, que é aquela que um não descende do outro. Então, por exemplo, irmãos vivendo juntos numa mesma casa. O bem de família protege ambos os irmãos, né? Olha que coisa interessante. Então, ela protege o casal ou a entidade familiar, e nesse caso é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza. Nenhum tipo de dívida vai ser, responderá, portanto, por nenhum tipo de dívida. Ou seja, esse bem ficará impenhorável, ficará protegido. Ou seja, nenhum tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então, a proteção abrange os cônjuges e todas as outras pessoas que residem nesse imóvel, né? Salvo as hipóteses legais que nós vamos ver a seguir. E o parágrafo único diz: a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou os móveis que guarnecem a casa desde que quitados, ou seja, desde que sejam pertencentes àquela pessoa que é a proprietária desse bem. Bom, quais as observações que nós já fazemos aqui? Atenção, e eu destaco para vocês. Primeiro, incluem-se todas as dívidas fiscais e trabalhistas, absolutamente todos. Muitos pensam, mas até trabalhista, até contra o fisco, até contra a fazenda pública. Então, todo tipo de dívida fica protegida. Este bem de família protege, né, a família de todos esses tipos de dívidas. Segundo, exclui-se a terra nua ou terreno não habitado. Vocês vejam que em nenhum momento o artigo 1º garante proteção à terra nua, é aquela não plantada, a terra pura. Essa proteção não existe. Ela vai exigir quando tem uma função ali social, quando ela está plantada, quando ela está habitada,
habitada, um lote, por exemplo, um terreno não habitado, não serve de proteção para o bem de família. Eu tenho que ter uma utilidade, ele tem que estar plantado, tem que estar construído, é nesse sentido que vai garantir essa proteção, do contrário, não. Eu estou deixando ali um terreno para especular, ou para construir no futuro, etc. Penhorável, não dá para proteger. Imóvel residencial próprio abrange a posse, a promessa de compra e venda ou imóvel financiado para fins de moradia, decidiu o STJ. Que situação é essa, meus caros? A ideia é que esse imóvel seja de propriedade dessa família. Mas há algumas situações em que essa família ainda não tem a propriedade, mas ela tem a posse. Então, quando eu falo numa promessa de compra e venda, por exemplo, eu faço um contrato ou uma escritura pública ali da promessa de compra e venda de um imóvel, dependendo do valor, né? Faço o contrato ou uma promessa de compra e venda por escritura pública de um imóvel e começo a pagar, e estou pagando. O imóvel ainda não é meu, mas já paguei boas parcelas desse imóvel, e de repente vem uma penhora sobre ele. E aí eu vou dizer, olha, embora não seja ainda meu esse terreno, ou esse imóvel que eu comprei, tem que ser imóvel, né? Porque terreno puro, sem construção, não vale. Então tem que ser um imóvel, uma casa, né? Comprei esse imóvel, estou pagando, não está no meu nome, mas eu tenho uma promessa de compra e venda, então está protegido pela lei do bem de família. E o imóvel que também é financiado para fins de moradia, vejam, eu ainda não quitei esse imóvel, então ele pertence ao banco, então eu poderia sustentar a impenhorabilidade, como já autorizou o STJ, porque, mesmo sendo do banco, a titularidade, eu comprei, estou pagando, e é ali que a nossa família mora, e onde ela tem essa proteção, e, portanto, ele se torna impenhorável. Vejam que interessante, apesar de não encontrar jurisprudência no STJ nesse sentido, vejam que o parágrafo único, ele admite ali a impenhorabilidade de bens móveis desde que quitados. Se vocês pegarem isso numa prova e que estiver pedindo a literalidade da lei, é claro que vocês vão responder que desde que quitados. Agora, se você tem na prática profissional um cliente, ou se você tem que fazer uma sustentação como um juiz, por exemplo, pela mesma razão que o STJ já protegeu a impenhorabilidade de imóveis que são financiados ou que estão aí pagando o contrato de compra e venda, e se ele já protegeu esses imóveis nessas circunstâncias, pelas mesmas razões, eu defendo que os móveis que guarnecem essa propriedade imóvel, ainda que eles não tenham sido quitados, que eu esteja ali pagando, ainda que não pertença a mim esses bens móveis, eles poderiam sim ser considerados impenhoráveis. Eu poderia alegar a impenhorabilidade. Veja que é uma interpretação que foge da literalidade da lei, mas eu entendo bastante pertinente. Se o STJ já decidiu que imóvel financiado, ou seja, não quitado, né, que não é de propriedade ainda daquela família, é impenhorável, por que não os móveis que guarnecem essa casa e que ainda não foram quitados? Por que não? Né? Para mim, são impenhoráveis. Área rural correspondente ao módulo rural da região. É isso. Então, não adianta você me dizer que, olha, eu tenho uma fazenda gigantesca de 400, 500 hectares, portanto, é a única fazenda que eu tenho, é impenhorável. Não. Se essa fazenda pode ser dividida sem prejuízo, né, da manutenção ali daquela família, ou seja, eu posso deixá-la naquela casa, dentro da fazenda, ali tem a casa, tem as imediações ali da casa, onde produz, onde tem uma atividade,
eu posso desmembrar essa área, vender o restante e pagar as dívidas. E a família ali fica protegida. Então, qual que é essa quantidade mínima assim, de proteção que eu posso desmembrar e vender? Tem um limite para esse desmembramento. Ele é o chamado módulo fiscal ali da região, né? O módulo rural dessa região. Que significa? Significa, quando eu falo em módulo rural, eu estou falando dessa quantidade mínima de área, cada município tem o seu módulo rural, e essa quantidade mínima de hectares, abaixo disso não dá para dividir. Então, é essa quantidade menor, essa quantidade mínima, que eu tenho como um mínimo existencial. O restante pode ser vendido. Né? É uma forma, então, de proteger os credores e proteger também o devedor com uma moradia. Né? Então, não vá pensar que porque tem uma fazenda de 1.000 hectares, ela vai ficar impenhorável. Não, não se engane. Né? Onde está a casa fica impenhorável, mas o que vale mesmo que é a área toda aberta, a área ali para plantação, né? Para o cultivo, toda essa área pode ser penhorada, desmembrada, vendida e etc. Bom, imóvel de luxo por si só não afasta a impenhorabilidade. É uma regra também que o STJ, por diversas vezes, já reafirmou. Às vezes a pessoa, né, até vive ali uma vida de luxo, mas ela tem só aquele imóvel, é só aquilo que ela tem. O fato de ser um imóvel caro, num bairro caro, por si só não impede que seja, desde que seja o único bem daquela família, que seja impenhorável. Né? O que o juiz vai poder fazer é que, se ela tiver ali mais de um imóvel, aí ela vai ter que realmente ficar com um e vai ter que ficar com aquele mais barato. Né? Agora, se ela tem aí um único imóvel, aí nós não temos como obrigá-la a vender este imóvel para comprar um mais barato de outro lugar, etc. Não, ele está protegido, portanto, pela impenhorabilidade. Na sequência, imóvel que a entidade familiar reside em parte dele, embora outra parte seja usado para fim comercial. Nesse caso, nós temos também uma proteção, é um bem de família, como eu já disse anteriormente. Né? A entidade familiar reside em parte do imóvel e a outra parte ela usa para fins comerciais, o bem sendo um bem único, né? Ele está ali protegido pela impenhorabilidade do bem de família. A súmula 486 do STJ é bastante interessante, porque diz que, e espancou uma dúvida existente há muito tempo, um debate bastante intenso, que ela resolveu. Diz o seguinte: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado para terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da sua família. Uma súmula bem interessante, 486 do STJ, portanto, que diz que se eu posso ter um único imóvel, se eu alugar esse imóvel para pagar um aluguel de um mais barato para minha família, está protegido pela impenhorabilidade. Se eu usar esse imóvel, porque eu estou morando na casa de um parente, não tenho minha casa, estou morando na casa de um parente, e uso o valor desse aluguel para pagar as minhas despesas, é um bem de família, porque é o único imóvel que eu tenho e está protegido porque está cumprindo essa função social. Por fim, imóvel destinado à residência da família, mas em construção, porque é outro tema que sempre foi polêmico. Se eu tenho terreno, vocês sabem que o terreno é penhorável, terreno vazio, né? Penhorável. Aí a pessoa começa a construir, mas ainda não está morando, mas está em construção. Para o STJ, isso mostra que, sendo o único imóvel, merece também a proteção
como ele já decidiu nesse sentido. Situações agora que nós vamos ver que excluem a empenhorabilidade do bem de família. São várias causas aqui de exclusão. Vamos a cada uma delas pela relevância. Diz o artigo 2º da Lei 8.009 de 90, Lei do Bem de Família. Exclui-se da empenhorabilidade os veículos de transporte, carro, ônibus, bicicleta, motocicleta, o que for de veículos de transporte, fica de fora da empenhorabilidade, ou seja, eles são penhoráveis. Né? Ah, mas eu só tenho um carro, vai ser penhorado. O oficial de justiça vai levar esse carro. Mas só tem uma bicicleta, vai levar também. Né? Transporte nenhum fica protegido como bem de família. Obras de arte também não, pode levar. E adornos suntuosos, né? São os enfeites e aquilo que colabora ali para a decoração de um imóvel e tudo mais. A ideia é, se eu puder remover essa obra de arte, os adornos suntuosos, se eu puder tirar desse imóvel, tira e está tudo certo, é penhorável. Agora, quando eu não posso tirar, né, porque eles são incorporados ali ao bem, aí eles ficam impenhoráveis. Eu não vou quebrar e destruir para tirar. No caso de imóvel locado, a empenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto nesse artigo. Então, gente, esse dispositivo é muito interessante para mostrar para nós o seguinte, que uma pessoa, mesmo não tendo um imóvel, porque ela aluga uma casa para poder morar, e vai pagando o seu aluguel ali, mas esses móveis que estão ali dentro, mesmo a casa não sendo dela, esses móveis são impenhoráveis. Por quê? Porque é a única coisa que ela tem ali, né, para a sua vida digna, para a sua manutenção. Ela não tem um imóvel, mas ela tem os móveis que estão ali na casa e que são de propriedade dela. Então, não são sujeitos à penhora também. Né? Então, isso é muito importante. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de qualquer outra natureza. Ou seja, eu posso sempre sustentar a impenhorabilidade, salvo se movido, agora vem as exceções, que permite a penhora. Né? Pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. O que isso significa? Significa que se uma pessoa construiu um imóvel com financiamento do banco, o banco tem o direito se essa pessoa não pagar o financiamento, ele tem direito de penhorar essa casa e de pagar todas as despesas que ele teve com o seu crédito, não ele forneceu o crédito e não foi pago esse crédito. Então, esse que financiou, esse cliente do banco que financiou e construiu sua bela casa, não vai poder dizer, olha, não, meu imóvel é impenhorável, banco, você não pode vir buscá-lo aqui, você não pode vender, você não pode fazer nada com o meu imóvel, porque é um bem de família negativo. Artigo 3º, inciso 2 aqui, me parece que o 1 aqui foi revogado, exatamente, e nós temos ali a partir do 2. Então, o que nós temos nessa situação? Que esse sujeito não vai poder se voltar contra o banco, não vai para dizer que o bem é impenhorável. Não é, o banco pode ir lá vender essa casa e pagar todos os seus créditos. Claro que no limite do contrato. Imagine, por exemplo, que o sujeito conseguiu ali outra parte do imóvel, ele construiu com dinheiro próprio e tal, o banco vai buscar, né, vender aquela casa para buscar o crédito dele no limite daquilo que ele emprestou, tá? O valor que ele emprestou, e não por outros valores que estão ali. Suponhamos que 2 bancos concederam o crédito, né, para a construção da casa, metade, metade. Uma área interna, outra área externa. Né? E aí o sujeito não pagou
os dois, né? O que vai fazer? Vai pegar essa casa, vai vender e depois vai tirar o dinheiro do que é do banco A e depois do banco B. Pronto, pagou ali os bancos. Contra eles não vale a tese de impenhorabilidade se o dinheiro foi aplicado na construção da casa ou na aquisição dela, se já estava construída. 3. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardado os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável, conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Bom, significa o seguinte, e é uma questão de justiça. O bem de família, eu não posso alegar a proteção do bem de família, da impenhorabilidade, para se eu devo pensão alimentícia. Não posso. Se eu tenho lá meu único bem e eu estou devendo alimentos, esse único bem vai ser penhorável, sim. Tá? Agora, não é todo bem, porque quando eu estou num casamento, numa união estável, como regra, dependendo do regime de bens que nós vimos, mas como regra, metade é de um, metade do outro. Então, tirado esse valor desse coproprietário, desse meu cônjuge, por exemplo, o que sobrar ali, a outra metade, essa sim é penhorável. E aí fica aqui a própria lei traz uma exceção, dizendo que, exceto se ambos responderão pela dívida, porque pode acontecer desse meu outro cônjuge também ter avalizado ali um título ou afiançado um contrato em que eu me responsabilizei por esses alimentos. Então, se isso aconteceu, ele também vai perder esse imóvel, essa parte dele, né? Bom, próximo. Para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Veja que aqui, se eu tiver qualquer tipo de imposto ou despesas lá do condomínio, isso aqui eu não vou poder alegar a impenhorabilidade do bem de família contra o condomínio, contra a prefeitura, não vou conseguir essa tese. 5. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal, pela entidade familiar. Então, se eu tenho meu imóvel, meu cônjuge, ambos temos o imóvel, e nós vamos lá e damos esse bem em hipoteca, né? Ou seja, como garantia de uma dívida, nós hipotecamos o nosso bem, se não pagarmos essa hipoteca, nós vamos perder esse bem, porque nós espontaneamente fomos lá e demos o nosso bem em hipoteca, sabendo que era um bem, o único bem de família. Então, aquele bem que era impenhorável, ele passa a ser penhorável na hora que nós firmamos uma hipoteca. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Se for produto de um crime, esse imóvel foi adquirido como produto de crime, vende, o sujeito traficou lá, pegou um dinheiro, uma bolada, foi lá, comprou um imóvel, aquilo é produto do crime. Então, só tenho esse único bem. Não importa, olha aqui, você comprou com esse dinheiro, veio lá da prática criminosa. Esse bem não pode ser alegado a impenhorabilidade. Ele se torna aí, portanto, penhorável, ele pode ser expropriado ali, aquele sujeito daquele bem, né? Numa sentença penal condenatória, pode dar ali o perdimento desse bem em favor da União, né? No caso de tráfico de drogas, porque é proveniente do crime. Se o dinheiro foi desviado de uma prefeitura, por exemplo, para comprar um imóvel para o sujeito, se for descoberto, esse sujeito vai ter esse imóvel também expropriado e esse dinheiro vai ser entregue à prefeitura de onde o dinheiro foi desviado, né? Por fim, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Muita gente assina contrato de locação de imóveis, né? Meu amigo está precisando de um fiador ali, vai lá e faz e concede essa fiança. O que acontece? A pessoa, sabendo que aquele era o único bem de família, ele vai lá,
vai assinar o contrato, né, como afiador de um contrato de locação. O sujeito vai estar morando lá numa casa, né? Vai morar numa casa, não vai pagar ali as parcelas. O que vai acontecer? Esse sujeito aqui, que foi o fiador, vai perder o próprio imóvel dele, né? E o outro lá morando sem pagar as parcelas, e o sujeito vai ter o seu bem retirado, né? O único bem de família, porque ele foi lá e assinou um contrato como fiador. Aqui nós temos, e para finalizar, alguns detalhes, algumas jurisprudências que nós vamos ver em que o STJ reconheceu que há a penhorabilidade de alguns bens. Ele afastou a impenhorabilidade. Por isso, eu trago aqui para vocês como casos de exclusão da impenhorabilidade. Vejamos o que o STJ decidiu. Primeira hipótese: é penhorável diante de dívidas oriundas de despesas de condomínio do próprio bem. Isso nós já vimos. Mas não se oriundas de associação de moradores, né? Então, vejam, por exemplo, que se foram dívidas de condomínio, despesa de condomínio, o bem é penhorável. Mas existe as chamadas associações de moradores, que é aquela que nem constituiu ainda, ela não é um condomínio, ela não tem uma natureza jurídica de condomínio constituída ainda, né? Então, o que ela vai ser? Uma mera associação. Isso é muito comum. Por exemplo, fizeram lá um loteamento, ainda não estruturaram a forma de condomínio, não constituíram a pessoa jurídica para isso, estão lá, só tem os moradores com suas casas ou seus terrenos. E aí eles fazem uma associação, vão lá, abrem uma associação, fazem o seu registro do seu do seu estatuto ou de um contrato social, enfim, lá no registro civil, e depois elas decidem trabalhar, né? Decidir questões ali relativas aos condôminos, como é que vai funcionar e tal. Veja que ela não está constituída ainda como um condomínio, mas como uma mera associação de moradores, de modo que, em relação a elas, esse imóvel ele é impenhorável. Ele só é penhorável para as dívidas de condomínio. Dívida das associações de moradores, não. Próxima. É penhorável quando há violação do princípio da boa-fé objetiva, caracterizada no fato de o devedor oferecer imóvel como garantia de dívida e depois alegar sua penhorabilidade por ser bem de família. Se qualquer pessoa que tem o seu bem de família entrega esse bem em garantia, ela vai transformar aquilo que é impenhorável em penhorável, porque espontaneamente, voluntariamente, ela deu seu único imóvel em garantia e perdeu a proteção da impenhorabilidade. C. É penhorável a fração ideal de bem de família, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. É o que eu falei da propriedade de terra de 1.000 hectares, né? Tiro a parte da casa ali, permito que fique naquele local, garanto ali o número mínimo de hectares do módulo rural da região, que geralmente, por exemplo, eu me recordo da minha comarca anterior, estava em 60 hectares, por exemplo. Pronto. Ali nós tínhamos essa área de proteção, 60 hectares. O restante, 1.000 hectares, toda essa diferença, né, pode ser passível de penhora, é penhorável, né? D. É penhorável a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis, né? Então, eu tenho lá uma matrícula para uma vaga de garagem. Acontece em praticamente todos os prédios, né? Novos, nós temos essa modalidade. O prédio, você vai ter o apartamento e o sujeito também é proprietário da garagem, né? Ele tem uma vaga de garagem lá embaixo, no térreo, no subsolo,
e vai ter também, lá no cartório de imóveis, uma matrícula para essa vaga de garagem. Todos esses modernos têm. Ou seja, essa vaga de garagem é penhorável, sim. E esse imóvel, apenas o imóvel lá onde reside a família, é que é impenhorável, mas a garagem é penhorável. Não é à toa que tem pessoas que moram num condomínio e tem uma, duas, três garagens, porque ela pode comprar as garagens ali, né, de um condomínio também, e uma pessoa ficar sem. Acho difícil uma pessoa ficar totalmente sem. Quando ela tem duas, ela pode vender uma, mas se ela só tem uma, né, como que ela vende essa uma? Vai usar o quê? Só bicicleta, né? Vai ficar mais difícil depois se ela precisar revender esse imóvel. Meus caros, com isso nós fechamos essa matéria chamada, então, Bem de Família, muito importante, é uma matéria de extrema relevância para os nossos estudos em direito de família, direito civil, processual civil como um todo. Qualquer dúvida, está aqui o nosso e-mail institucional, fiquem à vontade e estou à disposição de vocês. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.